Revista Cultura Espírita, setembro 2015. Artigo central: virtude, ética, justiça, amor e caridade. Virtude e virtudes. Jorge Cerqueira. Pelos caminhos da educação, prontidão e vigilância, sede prudentes como as serpentes. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, aspectos genético-espirituais de expiações. Paulo César Frutuoso. Entrevista de setembro, Sensações dos Espíritos, Sérgio Thyssen. Crônicas de Família, Ana Guimarães, Gentil Esperança. Destaque para o texto A Comunicação no Bem, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, reflexões sobre o Espírito Santo, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, Leis Naturais, de Olindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Marcos Demário, Religiosidade e Religião. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil que leva até vocês as novidades, as informações, as discussões, né, dentro do movimento espírita, esperando que isso possa trazer a vocês um pouco mais de consciência, de meditação nesse período das quartas-feiras em que nos comunicamos, né? Eu tenho aqui comigo o Joel Vaz, que está nesse mês fazendo todo o seu trabalho, não só da agenda que ele pesquisa, que ele tem contatos, etc., como também substituindo o nosso querido Geraldo em suas férias. Eu sou a Saruí Franco de Moraes e convido o Joel para a saudação aos nossos amigos. Bom dia, amigos, saudade. Jesus no coração sempre iluminando os vossos lares. Venho fazer um apanhado, último dia do mês, vamos fazer um apanhado de tudo que está acontecendo por aí. Eu falei do nosso CD, O Poder da Prece, que vai ser o brinde de novembro, se Deus quiser, do Clube de Arte, que nos manda um convite para que conheçam a TV Nova Luz, que ilumina o seu dia. Acesse tvnovaluz.com só. E tem 7 horas de programação diária para iluminar os vossos dias. É imperdível. Coisas bonitas, entrevistas com gente interessantíssima. A Yasmin, que conduz as entrevistas com aquela doçura, com aquele conhecimento da doutrina, coisas muito bonitas. E, falando em CD, O Poder da Prece, claro que eu me lembro de pronto da nossa querida Natasha Mequena, que também nos manda os telefones. Ela tem uma programação enorme pelo Brasil inteiro. E aqui no Rio de Janeiro, se você quiser participar, anote aí. Lápis e papel na mão. 969531832 e fale com o Daniel. Também 24530285, que fica esse telefone é do Espaço Verde, lá da Vila Valqueire. O e-mail dela é mequenanamusica@gmail.com. Eu quero lembrar que hoje, no Teatro Vanucci, é dia de passes individuais. Teatro Vanucci fica no Shopping da Gávea, ali no 3º piso, um cantinho de luz a serviço do amor. Quero também sublinhar que o CD, O Poder da Prece, tem a nossa narrativa das preces, a participação musical da Natasha, tem um texto lindo do professor César Reis, e a produção foi feita pelo Toninho Barbosa, no seu estúdio mágico, onde nós gravamos muitas coisas bonitas. Lembrar ainda, o professor Jorge Andréia está com o seu último livro. Último?
dessa safra, que ele continua a produzir. Deve ser para a comemoração dos 100 anos. Não é, Saruí? Retalhos psicológicos. Coisa linda mesmo, imperdível. Quero chamar os meus amigos para a programação da Casa Chico Xavier, que fica ali na Musema, na Barra da Tijuca, no final da estrada do Itanhangá. A Irene e o Sidney, com o seu grupo de estudiosos, recebem vocês todas as terças e sábados. Terça de 18h30 e aos sábados às 10 horas da manhã. Tem tanta coisa bonita para falar. O Obreiros do Bem vai reestruturar toda o seu atendimento no trabalho do bem, na orientação dos distúrbios da mente. É um trabalho bonito, uma campanha bonita que eu convido todos vocês para participar. Fica ali na rua Santa Alexandrina, 667, até o 695, no Rio Comprido. Fiquem com Deus e vamos ouvir agora as perguntas dos nossos ouvintes para o nosso querido professor Assaruí. Tem gente curiosa, professor? Tem a Mariela Dutra, de Saquarema. Cada pergunta. Existem milagres, professor? O fato de nós estarmos aqui já é um milagre. Já é um milagre. Olha, o milagre é o fenômeno em que não se consegue uma explicação racional e nos parece, portanto, sobrenatural. Na verdade, é apenas a manifestação intencional provocada por agentes conscientes ou espontâneas, causadas por agentes inconscientes, de determinadas leis da natureza ainda desconhecidas pelo homem. Nesse caso, pelo fato de não conhecermos essas leis, devido ao nosso pequeno progresso intelectual, não quer dizer que elas não existam. Deus criou leis perfeitas e imutáveis. Se o milagre, sem uma explicação racional, existisse, então seria uma transgressão às leis divinas e naturais. O que existe é a ignorância dos princípios que regem as leis de Deus. O que pode parecer milagre para uns é perfeitamente explicável para outros. Por exemplo, um índio selvagem que visse um eclipse do sol acharia aquilo um milagre. Porque ele não tem como explicar aquilo. Agora, para um homem escolarizado, conhecendo a astronomia, haveria, portanto, a percepção de que um astro se sobrepõe a outro e sendo, portanto, um fenômeno natural. A ciência ajuda na desmistificação dos milagres. Por isso, chegará o dia em que todos conhecerão as leis que regem os fluidos, a mediunidade, a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, a ação dos espíritos sobre a matéria. E então, aquilo que hoje é fantástico, fantasioso e sobrenatural, passará a ser uma manifestação natural das leis universais. Eu me lembro, antigamente, muitos anos atrás, existia um programa de rádio conduzido pelo Almirante, chamado Incrível, Fantástico, Extraordinário. É verdade, eu vi muito. Onde ele contava casos assim de aparente milagre, de assombrações ou de fatos inexplicáveis, né? E que tinha esse nome pura e simplesmente porque eles não, através de um trato jornalístico, ele não conseguia explicar o porquê e como aquilo acontecia. Mas quando a gente estuda o Espiritismo e quando a gente começa a perceber os avanços que a ciência faz sobre a ignorância, então nós vamos vendo que tudo não passa de uma aplicação e de um entendimento das leis naturais, né? Então quando a gente fala, é um milagre? Não, não é um milagre. Isso me faz lembrar aquela questão do indivíduo que chegou um dia e disse assim, eu não vou comprar aquele objeto não, porque ele é muito caro. Aí o outro virou para ele e falou, não, o objeto não é caro, você é que ganha pouco. É verdade. Então, o milagre não é milagre, nós é que não entendemos. Né? Então, eles
na acepção de coisa extraordinária e coisa inexplicável, os milagres não existem. Isso é perfeitamente explicado, né, pelo Kardec. Está sabido, mas tem mais, tem mais. A Mariela quer saber, com relação à água fluidificada, a quantidade de um recipiente pode ser tomada por todos os membros de uma família para o consumo normal da casa? Isso aí é uma outra coisa que as pessoas, por não entenderem, utilizam de uma maneira errada. Eles pegam a água fluidificada e transformam aquilo como na água comum, bota dentro do filtro, da geladeira, enfim, de onde for, e vai tomando na hora da sede, achando que aquilo está limpando. A palavra é o limpando, né? Então veja bem, a água fluidificada, ela é magnetizada pelos espíritos, contendo, portanto, alterações ocasionadas pelos fluidos salutares ali colocadas para o equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual, ou seja, para equilibrar aquilo que está desequilibrado. Deve ser usada como um medicamento. Portanto, manda o bom senso que não se use remédios sem necessidade. Logo, só se deve usar a água fluidificada quem estiver necessitando dela. O hábito de levar para casa litros e litros de água fluidificada para ser usada por toda a família, todos os dias, não faz sentido. A prevenção energética ou reposição de fluidos do corpo espiritual é feita através do passe regular, também quando houver necessidade. Entendeu? Então, a água fluidificada, ela é um remédio. E como remédio só deve ser tomada quando for necessária, quando tiver necessidade disso. Fora disso, não há necessidade. É como um passe. Né? Passe você recebe naquela hora, você não fica o tempo todo levando passe. É verdade. E assim mesmo o passe naquela hora só tem sentido se ele estiver sendo necessário. Né? Então é uma coisa que muitas vezes a gente precisa mesmo dessas perguntas para poder levar a explicação para as pessoas. Né? Porque elas fazem isso por desconhecer, pura e simplesmente. Não é nem por desconhecer. Assim como também tem gente que toma o remédio demais, porque achando que tomando mais ele vai agir mais rápido e vai fazer um efeito mais duradouro. Quando o remédio, na verdade, é para ser tomado da maneira como foi indicado, por doses certas e específicas. Né? E tem mais. A nossa vizinha aqui da Rádio Rio de Janeiro, aqui da Ilha do Governador, quer saber ainda, professor. Qualquer pessoa pode aplicar passes? A palavra qualquer dá uma generalização tão, muitas vezes, depreciativa, né? É verdade, é verdade. Mas é qualquer um. Sim, qualquer pessoa, e qualquer isso num sentido coletivo, né? Sem deméritos, né? Qualquer pessoa pode doar as suas energias. Mas nem todos devem fazê-lo, pois a condição moral do indivíduo influencia diretamente na qualidade dos fluidos dotados. A tarefa do passista, como qualquer outra que se desempenha no campo terapêutico e espiritual, ela carece de preparo moral e esforço constante para vencer as más inclinações. Se você não estudou a matéria e quer dar uma aula sobre ela, você vai dar uma péssima aula, porque a qualidade dela vai ficar muito baixa. Verdade. Mas você pode dar a aula. Então, se você for aplicar um passe, você tem as energias para isso. Mas se você não estiver moralmente preparado para fazer isso, você vai passar para aquele paciente fluidos e condições que vão, por encontrar, piorar às vezes mais do que ele já está. Porque você está dando o que não tem. Só a boa vontade, ela não basta. Os espíritos superiores ensinam que os fluidos espirituais
podem ser alterados quando passam pela estrutura do encarnado, e que apenas a moralização deste pode dar a garantia de bons resultados. Então, nesse caso, o corpo do médium passista, ele funciona como no caso, por exemplo, da transmissão de dados do computador. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem de Wi-Fi. Então, o Wi-Fi é um sinal, né, que chega na sua casa e é transmitido para o computador por uma antena ou um cabo. Se você tem vários computadores dentro de casa, você pode botar um aparelhinho que eles chamam de modem, e esse modem então retransmite o sinal para todos os demais computadores. Certo. O médium passista, ele é um modem. Se ele tiver uma condição moral boa, se ele for um indivíduo de boa índole e tudo mais, a energia espiritual que ele recebe e que ele passa para as pessoas na hora do passe, se ele for uma pessoa de qualidade, ele estará transmitindo e estará potencializando uma energia também boa para quem vai recebê-la. Perfeito. Agora, se ele não for, se o modem, né, na sua casa não tiver uma boa qualidade, o sinal vai falhar, ele pode não chegar no computador, vai ter uma série de dificuldades técnicas que impedem que esse sinal seja de qualidade. Da mesma forma, o médium passista, se ele não tiver qualidade moral para fazer o trabalho dele, toda essa energia espiritual que ele recebe fica danificada, porque ela sofre influências negativas dentro do corpo do médium e, portanto, ele não estará passando um fluido de qualidade que tem a finalidade de ajudar e de equilibrar aquele que recebe o passe, né? Por isso que só a boa vontade não basta. Daí a razão pela qual nem sempre as pessoas se beneficiam com os passes a que se submetem. Por anos a fio, nas casas espíritas que não primam pela boa qualidade espiritual de suas práticas. É isso aí, João. Maravilha. Então, um grande aprendizado o dia todo hoje. Então, para a nossa reflexão até mais tarde. Nós agradecemos então a audiência, né, os nossos amigos. Que é grande, hein? E estaremos... Quantos telefonemas eu recebo? É grande, sim. E então estaremos, né, no próximo mês, no mesmo horário, na mesma emissora Rádio Rio de Janeiro, né, e sem dúvida nenhuma com a mesma boa vontade e a mesma fraternidade de sempre. Que a paz de Jesus esteja conosco e que tenham continuidade com o nosso programa na Internet do Bem com o Geraldo Cardoso. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem de hoje tem como cenário a Alemanha, no início do século XX. Durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com esta pergunta: Deus criou tudo o que existe? Um aluno respondeu valentemente: sim, ele criou. Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor prosseguiu: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal? Pois o mal existe. E partindo do preceito de que nossas obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O jovem ficou calado diante de tal resposta e o professor, feliz, se regozijava de ter provado mais uma vez que a fé era um mito. Outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma pergunta, professor? Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor
é o que faz com que esse corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos uma definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. E existe a escuridão? Continua o estudante. O professor respondeu: existe. O estudante argumentou: novamente comete um erro, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode-se estudar. A escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores de que está composta, com suas diferentes longitudes de ondas. A escuridão não. Um simples raio de luz atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço. Não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: senhor, o mal existe? O professor respondeu: claro que sim. Lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo todo. Essas coisas são o mal. O estudante completou: o mal não existe, senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. É o mesmo nos casos anteriores. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Por volta dos primeiros anos do século passado, este jovem foi aplaudido de pé e o professor apenas balançou a cabeça, permanecendo calado. Imediatamente, o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou qual era o seu nome. E ele respondeu: Albert Einstein. Aí está, meus amigos, mais um exemplo da ciência a serviço da fé, enfatizando a máxima do Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amigos, lembramos que o conteúdo deste bloco, assim como de todo este programa, encontra-se à disposição dos caros ouvintes na internet, no portal do ICEB, cujo endereço é www.portaldoiceb.com.br. Tenham uma boa semana, com muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Nosso abraço para você, rádio ouvinte da emissora da Fraternidade. Um abraço extensivo a todos da Rádio Rio de Janeiro e ao nosso diretor de gravação, Toninho Barbosa. Olha, a atividade na parte da manhã do ICEB estará a cargo de Silvio Portugal, estudando com você doutrina espírita a partir das 10h30. Logo após, o estudo da mediunidade com Silvio Portugal. E você que gosta e aprecia o estudo da língua universal do Esperanto, Altamiro Rocha, de 9 horas até 10h30, Esperanto Básico 2. Esperanto Básico 1, logo em seguida, até o meio-dia, com o professor Altamiro Rocha. Às 2 horas da tarde, estaremos no ICEB esperando a sua visita para o nosso encontro do estudo do livro de Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão, e o tema do capítulo
Compromisso da Gratidão. Eu, Neandertal Alves, estarei esperando você 14h, no próximo sábado, no nosso ICEB. E logo depois, a médica Luzia Martias, com o tema Felicidade e Saúde, 3h45. Anotou? Tenho 2 destaques para você. O primeiro é o DVD da Mesa Redonda, que marcou um ponto importante no nosso ICEB. A Mesa Redonda com o tema Ciência, Espiritualidade e Cura. Nesta Mesa Redonda, neste DVD duplo, estiveram o professor César Reis, Marcelo Nazaré, Rosa Martins, Jorge Pio e José Henrique Rubim, com o tema Ciência, Espiritualidade e Cura. Imperdível. Você liga agora para o ICEB 2224-1060, 2224-0736 e pede o seu DVD duplo por apenas R$ 35. Mesa Redonda, tópicos especiais, Fronteira do Conhecimento e o tema Ciência, Espiritualidade e Cura. E o segundo destaque vai para a comemoração do aniversário de Jorge André dos Santos, 99 anos de vida. Pois é, José Henrique Rubim fez um resumo das obras editadas do mestre Jorge Andréia, imperdível, por apenas R$ 20. Você liga agora para o ICEB 2224-1060, 2224-0736. Nós queremos dizer que o nosso ICEB está à sua disposição na Rua Ibituruna 53, Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. Este foi o informativo do noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e até o nosso próximo encontro. Neandertal Alves, um abraço. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.